Viva Jesus, irmãs, mais uma vez, depois deste momento da oração inicial que tivemos, nos encontramos aqui mais uma vez para este momento formativo que o Instituto nos oferece. Estamos juntos, filhas de Maria Auxiliadora, catequistas, leigos, porque é juntos que nos formamos e juntos que interiorizamos cada vez mais esta mensagem. Hoje, como sempre, por causa da situação da internet que pode falhar, estou em ligação com a irmã Erlinda, que, enquanto vou apresentando a temática, ela vai assessorando, passando os slides, e agradecemos este serviço. Para este quinto webinar, temos como temática formativa a identidade, vocação e a formação do catequista. Aspecto muito importante dentro do documento que nós estamos a estudar. E, portanto, já vamos logo no primeiro slide, apresentando o plano da nossa reflexão, que abordaremos estas temáticas. A identidade, irmã Erlinda, já estou no segundo slide, segundo pode passar. Outro slide. Grazie. Abordaremos a identidade e a vocação do catequista. Aprofundaremos o lugar do bispo na catequese como primeiro catequista. A missão do presbítero, do sacerdote na catequese, a missão do diácono na catequese, os consagrados e as consagradas a serviço da catequese, o lugar dos leigos como catequistas, e também continuaremos a aprofundar a natureza e a finalidade da formação dos catequistas, a comunidade cristã como lugar privilegiado da formação, os critérios para a formação e as dimensões a ter presente na formação dos e das catequistas. Seguindo, neste trabalho, sobretudo agora aprofundando a primeira temática, a identidade e a vocação do catequista, é de salientar e ter bem presente que o catequista, ele o é, porque é um vocacionado, é um chamado, recebeu uma vocação de ser catequista, de ser o mediador entre Deus e os homens, o anunciador da palavra. E o Papa Francisco bem o define, o catequista, como alguém que é chamado de uma maneira particular e chamado especificamente pelo Senhor. E esta vocação está enraizada no batismo e surge da comunidade de fé. É ali na comunidade que nós percebemos a nossa missão de colaborarmos para que os outros também possam conhecer o Senhor. Baseia-se numa longa tradição de catequistas na igreja. Certamente, se abríssemos aqui o diálogo, por que eu senti como é que eu senti o chamado de ser catequista? Muitas e muitos de nós poderiam trazer aqui o testemunho dos seus catequistas. Eu sou porque quis ser como meu catequista, que realmente tocou-me pela maneira de como ele ia transmitindo a mensagem. Então, é uma longa tradição de catequistas e nas nossas comunidades em crescimento, as igrejas jovens, bem sabemos o quanto fazem os catequistas, o quanto é valiosa a presença de catequistas leigos. Eles é que levam à frente lá onde o sacerdote, o consagrado, a consagrada religiosa não pode chegar. Lá estão os catequistas. Portanto, Deus chama a pessoa a ser um instrumento da graça de Deus para os outros. Portanto, somos apenas a mediação, somos instrumentos para que os outros também possam conhecer o Senhor. E aí poderemos ver a referência e continuarmos. Continuamos com outro slide. O catequista, ele recebe a vocação
especial de Deus e aceita entrar nesta missão com muita fé. Portanto, o catequista é dotado primeiro da fé, que recebe pelo batismo, e passa a ser anunciador porque acredita que Deus o chamou. Então, recebe este dom especial. E, neste serviço, a própria comunidade vai capacitando os transmissores da fé. Então, capacita-o para o serviço da transmissão da fé e para a tarefa da iniciação à vida cristã. Então, aqui está já colocada em luz a formação dos catequistas, que é já presente no processo de iniciação à vida cristã. E esta formação faz parte da missão de Jesus, introduzir os discípulos na sua relação filial com o Pai. Abre-o à presença e ação do Espírito Santo, que torna eficazes os esforços humanos na atividade catequética. Portanto, é o próprio Espírito que vai trabalhando em nós, como catequistas, para que a mensagem possa passar para os outros. E nos formamos olhando para Jesus, o grande e o primeiro catequeta, aquele que formou a comunidade dos discípulos para se tornarem também eles catequistas. E continuamos. Qual é o testemunho, da fé que o catequista dá? Teremos que ter presente que, na verdade, o catequista, ele testemunha a fé e, ao mesmo tempo, ele é guardião da memória de Deus. Aquilo que nós procuramos transmitir, mas, acima de tudo, viver como catequistas, não é outra coisa senão viver esta memória que nós mesmos recebemos e procuramos transmitir, primeiro com a vida e depois com palavras aos outros. Portanto, somos guardiãos da memória de Deus, em virtude da fé e da unção batismal, em colaboração com o magistério de Cristo e como servidor da ação do Espírito Santo. O catequista é, primeiro, ao experimentar a bondade e a verdade do Evangelho, no seu encontro com a pessoa de Jesus, o catequista guarda, alimenta e testemunha a vida nova que dele brota e se torna um sinal para os outros. Portanto, chegamos à fé não porque nós nos encontramos como dizia o Papa Bento XVI, não porque nós nos encontramos com doutrinas, mas porque nós nos encontramos com a pessoa viva de Jesus. O encontro com a pessoa de Jesus é daí que o catequista guarda e alimenta, testemunha esta experiência que se torna vida nova. A fé contém a memória da história de Deus com os homens. Conserva esta memória, desperta nos outros e põe ao serviço do anúncio. É a vocação específica do catequista. Portanto, narrar aquilo que procura viver e testemunhar no dia a dia. A própria relação com Deus, a história de Deus na própria vida, que conserva, desperta e transmite aos outros. O catequista de vida dá testemunho de vida e é necessário para a credibilidade da missão. Não são as palavras, mas é a vida, é o testemunho que arrasta. Portanto, o catequista, reconhecendo as suas fragilidades perante a misericórdia de Deus, o catequista não deixa de ser um sinal de esperança para os seus irmãos e suas irmãs. Então, o catequista não é um que já chegou à meta, mas o catequista é aquele que está a caminho, reconhece que Deus é quem trabalha, Deus é quem age na nossa fragilidade, mas por misericórdia, como diz São Paulo, Deus olhou para nós e nos fez catequistas, anunciadores da palavra. Pela graça de Deus,
Sou o que sou, diz São Paulo. E continuamos. O catequista é mestre e mistagogo. É o mestre como o grande mestre Jesus, é mistagogo enquanto chamado a orientar, ajudar, a saborear os mistérios do reino. Então, o catequista é como o ícone de Jesus, mestre. Tem a dupla tarefa de transmitir os conteúdos da fé e de conduzir ao próprio mistério de fé. Ainda, o catequista é chamado a abrir-se à verdade sobre o homem e a sua vocação última, comunicando-lhe o conhecimento de Cristo. Ao mesmo tempo, introduz nas várias dimensões da vida cristã, desvendando os mistérios da salvação, contidos no depósito da fé e atualizados na liturgia da Igreja. Aqui está a missão mistagógica do catequista: ajudar, a saborear, a aprofundar, a desvendar estes mistérios, que serão sempre os mistérios, mas o catequista é aquele que primeiro faz a experiência e também procura transmitir esta realidade na experiência atualizada da liturgia, de toda esta riqueza da nossa fé. E continuamos. O catequista é acompanhante e, ao mesmo tempo, é educador. Temos aí um ícone muito bonito que vemos, não é, de que acompanha e educa, faz caminho com. É muito bonito. Ele acompanha e educa as pessoas que lhe são confiadas pela Igreja. Tem esta consciência, o catequista, de que é um enviado, recebeu a vocação de Deus, mas a comunidade eclesial confia a ele aquelas pessoas a quem ele é chamado a acompanhar e educar. O catequista é um perito na arte do acompanhamento, oxalá sejamos assim todos nós. Tem competências educativas, sabe escutar e entrar na dinâmica do amadurecimento humano. Torna-se um companheiro de viagem com paciência e sentido da gradualidade, na docilidade e ação do espírito, num processo de formação, ajudando os seus irmãos e irmãs a amadurecer na vida cristã e a caminhar para Deus. O catequista, perito em humanidade, conhece as alegrias e as esperanças do homem, as suas tristezas e angústias, e sabe relacioná-las com o Evangelho de Jesus. Encontramos aqui palavras muito bonitas e comprometedoras, empenhativas. Somos chamadas a ser esses peritos nesta dinâmica de caminhar juntos, de escutar, de ser companheiro de viagem, de ter aquela paciência e cultivar o sentido da gradualidade. Estamos em caminho, ninguém chega depois de um dia, mas é toda a vida que aprendemos a ser catequistas, é toda a vida que somos discípulos do Mestre. Então, o catequista perito é humanidade, reconhecendo, né, que somos pessoas que temos nossas limitações, mas a graça de Deus nos cobre. Então, somos pessoas chamadas a transmitir a misericórdia de Deus, a esperança de que Deus, Ele está conosco e caminha conosco. Continuando. Vendo agora o lugar do bispo na catequese, desde a origem da igreja, sempre ficou claro que o bispo é o primeiro catequista, é o primeiro responsável desta ação missionária, missão evangelizadora, a catequese na sua diocese, nas paróquias. O bispo é o primeiro catequista. É o primeiro anunciador do Evangelho com palavras e com o testemunho da sua vida. E como primeiro responsável pela catequese na diocese, tem a função principal de promover a catequese
e de preparar os vários colaboradores, que são os catequistas, e prepará-los de várias formas, competentes em humanidade, competentes em matérias que nos ajudam a crescer no conhecimento e na experiência de Deus, matérias relacionadas ao âmbito da teologia, e matérias relacionadas em âmbito também de ciências humanas, porque somos pessoas que somos chamadas a abraçar todo este universo da pessoa. Então, de várias formas, somos chamados a preparar-nos para podermos servir melhor o homem de hoje, a mulher de hoje, a quem somos chamados a acompanhar, né? E o bispo está como o primeiro, aquele que primeiro acompanha e vai também observando como é que a catequese vai acontecendo na sua diocese. Continuando, o sacerdote, o presbítero na catequese, ele é o primeiro colaborador do bispo. E oxalá que nas nossas paróquias possamos ter a alegria de perceber que, na verdade, o pároco está ali como o primeiro colaborador do bispo em matéria da catequese. E ele, por mandato, recebe esta missão de ser o educador na fé. É responsável por animar, coordenar e dirigir a atividade catequética da comunidade que lhe foi confiada. Quando nós preparamos a formação dos catequistas das nossas paróquias, o sacerdote, o pároco, deveria estar lá, acompanhar este processo e acompanhar toda a atividade catequética da paróquia. Portanto, o pároco é o primeiro catequista da comunidade paroquial. As tarefas próprias do pároco na catequese e do presbítero em geral são de dedicar-se com empenho e competência a este serviço e a generosidade nesta missão de ser catequistas. Despertar na comunidade o sentido de responsabilidade para com a catequese. Certamente, todas e todos nós sabemos o quanto a catequese cresce em qualidade quando o pároco está lá presente, está lá a acompanhar a coordenação da catequese paroquial. A catequese ganha em qualidade e também em sentido de responsabilidade para todos aqueles que colaboram com o pároco. O pároco tem também a responsabilidade de providenciar a planificação da catequese integrada no projeto pastoral da comunidade, cuidar da formação dos catequistas, assegurar a ligação entre catequese e o programa diocesano. Não é uma coisa a mais, ou que está no apêndice. A catequese está no coração da igreja, está no coração da comunidade paroquial. Sem a catequese, não se pode pensar em novos filhos de Deus para a igreja. A igreja não vai poder gerar novos filhos. Então, a catequese tem esta importância toda particular de ser mãe, de ser geradora de novos filhos. E continuando. E agora ver o diácono na catequese. A diaconia da palavra de Deus, juntamente com a da liturgia e da caridade, é um serviço que os diáconos exercem para tornar presente na comunidade o Cristo, que por amor se faz servo. O diácono, como todas e todos nós sabemos, é aquele que serve. E temos a grande figura, não é, do Novo Testamento, o diácono, aquele que serve, está ao serviço da palavra, da caridade,
está ali como um servo, como diz o texto aqui. Os diáconos participarão nos programas de catequese diocesanos e paroquiais. São aqueles que estão ali para servir, mas para poder servir com competência, precisa também perceber, primeiro, a importância desta missão, a importância de ser diácono, o servidor. E passando agora para a missão dos consagrados a serviço da catequese. Somos catequistas pelo batismo, mas o Senhor concedeu a vocação a alguns com a consagração religiosa para continuar a ser anunciadores desta mesma mensagem. A catequese representa um terreno privilegiado para o apostolado das pessoas consagradas. Antes de mais, consagradas e consagrados religiosos, somos anunciadores da palavra, somos catequistas, e tudo aquilo que nós vamos realizando como aspectos específicos dos nossos carismas não é outra coisa senão anunciar, propor a mensagem, de modo que possamos também ter uma resposta clara de que eu aceito esta mensagem. E aí começa a catequese propriamente dita. De facto, na história da igreja, eles contam-se entre as figuras mais dedicadas à animação da catequese. Podemos ver muito bem na história, para o nosso caso, das filhas de Maria Auxiliadora, as grandes mensageiras desta grande catequetas. Podemos aqui enumerar várias. Sor Madalena Murano. Estamos agora em processo da canonização de Sor Maria Troncato e tantas filhas de Maria Auxiliadora, da primeira e das outras eras e outros momentos históricos. Grandes mulheres dedicadas à catequese, ao anúncio, mesmo fazendo aquela combinação vital e carismática, educar evangelizando, evangelizar educando. A igreja chama particularmente as pessoas de vida consagrada à atividade catequética, na qual o seu contributo não pode ser substituído por sacerdotes ou leigos. Cada um de nós tem o seu lugar na igreja. E cada um de nós é chamado a percebê-lo e acolher e abraçar. A vocação para o ministério da catequese nasce do sacramento do batismo e é reforçada pela confirmação, sacramentos através dos quais o leigo participa no munus sacerdotal, profético e real de Cristo. Aqui estamos a aprofundar a vocação do catequista leigo. Acho que fomos um bocadinho à frente do slide. Para além da vocação comum ao apostolado, alguns fiéis sentem-se chamados por Deus a assumir a tarefa de catequistas na comunidade cristã. E é aí que vamos aprofundar a responsabilidade dos pais na vida e como acompanhadores dos seus filhos. Os pais são os sujeitos ativos da catequese, são os primeiros catequistas dos seus filhos. O maior desafio, neste caso, é que os casais, as mães, os pais, sujeitos ativos da catequese, superem a mentalidade muito comum de várias regiões, delegações, segundo o qual a fé é reservada aos especialistas da educação religiosa. Não, não. Os primeiros a acompanhar e a educar a fé aos seus filhos são os pais. A igreja é chamada a colaborar com uma ação pastoral adequada para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa,
tornando-se, antes de mais, os primeiros catequistas dos seus filhos. É ali, desde pequeno, que a criança começa a perceber, a respirar este ambiente de fé no seio familiar. Aprende o sinal da cruz nos braços da mãe, nos braços do pai. Esta missão vai se alargando para os padrinhos e madrinhas, colaboradores do trabalho dos pais. No caminho de iniciação à vida cristã, a Igreja convida-nos a reavaliar a identidade e a missão do padrinho e da madrinha, como apoio ao empenho educativo dos pais. Cada um de nós tem sua missão. Os pais têm a sua específica, como dizíamos, os padrinhos a sua, que não substitui a dos pais. A sua tarefa é mostrar ao catecúmeno, com familiaridade amigável, a prática do Evangelho na vida individual e social, dar testemunho dele e cuidar do desenvolvimento da sua vida batismal, tendo em conta a responsabilidade que este papel comporta. A comunidade cristã deve prever percursos de catequese para os padrinhos, ajudando-os a redescobrir o dom da fé e da pertença eclesial. Temos aí as referências dos documentos para podermos ver. Então, para ser padrinho, não basta somente ser alguém que é uma referência naquela família, naquela comunidade. Há que também serem ajudadas essas famílias a redescobrir a sua vocação, a sua missão. E continuamos com o papel e o serviço dos avós na transmissão da fé. Papa Francisco tem um carinho muito particular e fala muitíssimas vezes do papel, da presença dos avós no caminho, no crescimento dos seus netos. A par dos pais, são os avós, sobretudo em certas culturas, que desempenham um papel especial na transmissão da fé aos jovens. De fato, muitas pessoas devem, muitas vezes, a sua iniciação à vida cristã aos seus avós. Nas nossas realidades, aqui nas igrejas em África, acredito que também em outros contextos das irmãs, onde estão inseridas no Brasil, em Portugal, outros lugares, as crianças muitas vezes passam maior tempo com os seus avós. E são os avós a iniciá-los a vida cristã. E muitas vezes os avós até a pedirem o batismo para os seus netos. Portanto, o contributo dos avós é importante na catequese, quer pelo tempo que podem dedicar, quer pela sua capacidade de encorajar as novas gerações com a sua carga afetiva e com seu testemunho de fé. E vemos agora o grande contributo das mulheres na catequese. E passamos aí para outro slide. A mulher, o lugar da mulher, o contributo da mulher na catequese. Se formos a fazer aqui uns dados estatísticos, poderíamos ver que, na verdade, o número maior de quem dedica-se à catequese são as mulheres, sem tirar a presença daqueles pais, daqueles jovens que realmente abraçaram a ação catequética, mas a percentagem maior está nas mães, nas mulheres, nas jovens que abraçam esta missão. As mulheres desempenham um papel precioso nas famílias e nas comunidades cristãs, oferecendo o seu serviço como esposas, mães, catequistas, trabalhadoras e profissionais. Elas têm como exemplo Maria, modelo daquele amor materno de que devem ser animados todos que cooperam na regeneração dos homens. Podemos
ver a referência ao documento Lumen Gentium, Jesus, com as suas palavras e gestos, ensinou-lhes a reconhecer o valor das mulheres. De facto, quis que elas estivessem com ele como discípulas e confiou a Maria Madalena e a outras mulheres a alegria de levar aos apóstolos o anúncio da ressurreição. As primeiras, porque também foram as primeiras a procurar o Senhor. Onde é que levaram? Para onde é que levaram meu Senhor? E Jesus, ao longo da sua missão nesta terra, vemos quanto procurou resgatar a mulher e, ao mesmo tempo, dar uma nova missão. Olhemos para a mulher samaritana, olhemos para todas as outras que serviam o Senhor com os seus bens, sempre com Jesus. Valorizar a sensibilidade específica das mulheres na catequese não significa ofuscar a presença igualmente significativa dos homens, como dizia antes. Pelo contrário, à luz das mudanças antropológicas, ela é indispensável. De modo especial, deve ser apreciada a presença de jovens catequistas que trazem um contributo especial de entusiasmo, criatividade e esperança neste nosso mundo contemporâneo. Que a catequese não só é feita daquela transmissão oral, mas com todos aqueles recursos modernos que somos chamados também a entrar nesta aprendizagem para que a mensagem possa entrar, talvez com mais facilidade, aos jovens desta nossa realidade contemporânea. E passando para o outro argumento, como íamos anunciando no início, a natureza e finalidade da formação dos catequistas. Por que é importante formar os anunciadores, os catequistas? Ao longo dos séculos, a Igreja nunca deixou de dar prioridade à formação dos catequistas. A exemplo de Jesus, formando os seus discípulos. Quantos textos bíblicos nós encontramos quando os discípulos não entendiam aquela mensagem? Jesus voltava novamente, sentando-se com eles, porque é necessária a formação inicial dos catequistas, a formação permanente dos catequistas é tão importante para esta missão. Dada a complexidade e as exigências do tempo em que vivemos, compete às igrejas locais, particulares, dedicar energias e recursos adequados à formação dos catequistas. Ninguém faz a formação uma vez por todas, mas esta formação, este momento é importante que seja de contínua atualidade. Formar-nos continuamente para esta missão que também é especial. A formação, passando para o outro slide, a formação é um processo permanente que, sob a orientação do Espírito e no seio vivo da comunidade cristã, ajuda a pessoa batizada a tomar forma. Que interessante, que bonito. Formação. Dar nova forma em continuidade àquilo que nós somos. É um processo permanente. E o primeiro protagonista nesta formação não é aquele que tem mais experiência, mas é o próprio Espírito que trabalha, que vai renovando a sua igreja e os membros da sua igreja. E este membro da igreja inserido numa comunidade. O trabalho de formação atua como uma transformação da pessoa, que interioriza existencialmente a mensagem evangélica, para que esta possa ser luz
e orientação para a sua vida e missão eclesial. Formação que transforma nossas mentes, nossos hábitos, nossas maneiras de ver e pensar, porque estamos numa contínua transformação. O mundo está num contínuo movimento. A igreja entra também nesta dinâmica de transformação, de atualização, para poder servir da melhor forma a pessoa de hoje. Portanto, a formação visa, antes de mais, consciencializar os catequistas de que são, enquanto batizados, verdadeiros discípulos missionários. A formação dos catequistas ajuda, portanto, a desenvolver as competências necessárias para comunicar a fé e acompanhar o crescimento dos irmãos. E esta formação, já estamos à frente, é realizada, como dizíamos antes, na comunidade cristã, que esta é lugar privilegiado da formação. Assim como nós dizemos na formação à vida religiosa, na nossa experiência diária, o lugar de formação é a comunidade educativa em geral. Assim também, o lugar privilegiado para a formação dos catequistas, de novos membros para a comunidade cristã, é a própria comunidade de fé que forma os seus membros. O lugar por excelência da formação do catequista é a comunidade cristã, na variedade dos seus carismas e ministérios, como ambiente ordinário em que se aprende e se vive a fé. A vida de fé é na comunidade em caminho, comunidade que contempla como mestre fez e procura fazer. Portanto, a comunidade cristã é a origem, o lugar e o objetivo da catequese. É sempre da comunidade cristã que nasce o anúncio do Evangelho, que convida os homens e as mulheres a converterem-se e a seguirem Cristo. E é a mesma comunidade que acolhe aqueles que desejam conhecer o Senhor e se comprometem com uma vida nova. Portanto, não há outro lugar senão a própria comunidade que acolhe, forma e também envia para que os outros possam também chegar ao conhecimento de Deus. Portanto, a comunidade, não há outro lugar a não ser a própria comunidade, a comunidade em caminho, comunidade aberta à ação transformadora do Espírito e vai formando os seus membros. E continuando, o grupo de catequistas é o verdadeiro contexto do qual cada um pode ser continuamente evangelizado e permanecer aberto a novos contributos formativos. Quer dizer, é ali no grupo de catequistas que também nos formamos, aprendemos com, valorizamos as experiências dos outros, partilhamos as nossas experiências. E disto todos nós certamente temos experiência, que formamos-nos mais e melhor quando estamos juntos em formação permanente ou formação inicial, como grupo de catequistas. A experiência de quem já tem um caminho adiantado nesta realidade de ser catequista, aprende quem chega e está a iniciar, daquele que tem experiência, e aquela pessoa que tem experiência também, por sua vez, colhe a novidade de quem está a iniciar esta missão, esta realidade de ser catequista. Portanto, é uma aprendizagem recíproca, é uma valorização, uma contribuição no crescimento de toda a comunidade quando nos encontramos como catequistas em formação. No seio da comunidade, o grupo de catequistas desempenha um papel especial. Nele, juntamente com os presbíteros, partilha-se o caminho de fé e a experiência pastoral. Amadurece a identidade do catequista e cresce a consciência do projeto da evangelização. Vamos indo com mais pressa, porque a temática é muito bonita, nos empenha, nos toca em primeira pessoa, mas também temos o tempo. E agora, passando para os critérios. Quais são os critérios a ter em conta
na formação dos catequistas. Na formação dos catequistas, há que ter em conta alguns caminhos, alguns passos que servem de inspiração aos projetos de formação. E graças a Deus temos documentos na igreja que nos ajudam, não é? O Diretório para a Catequese, o número 135, que podermos desenvolver, ler e perceber os critérios que ali são apresentados, uma vez que os catequistas devem ser formados para a evangelização no mundo contemporâneo, no mundo atual. É imprescindível a espiritualidade missionária e evangelizadora. Antes de mais, o catequista tem que ter esta consciência de ser uma pessoa que é chamada a cultivar uma forte espiritualidade missionária e evangelizadora. Catequese como formação integral, um estilo de acompanhamento, como vimos antes. Há mais experiência que incide na vida quando caminhamos com o catequizando, quando escutamos com aquela paciência e com também a capacidade de perceber a gradualidade no crescimento dos nossos catequizandos. Então, este estilo de quem acompanha, a coerência entre os estilos formativos, e isso podemos ver muito bem, como já dizia no número 135, há que haver uma coerência para que também a gradualidade possa perceber-se melhor. A perspectiva da docilidade e da autoformação, a dinâmica do workshop em contexto de grupo. Quer dizer, estarmos atualizados, sentirmos que não podemos estar parados, mas que temos que estar nesta contínua formação. E vamos procurar desenvolver, nesse slide que segue, a espiritualidade missionária e evangelizadora, para não correr o risco de cair numa pastoral estéril. O catequista deve ser formado como discípulo missionário, olhar para o Mestre, olhar para Jesus, aprender de Jesus, capaz de partir sempre da própria experiência de Deus, que o envia para se juntar ao caminho dos seus irmãos e irmãs. Esta espiritualidade missionária é entendida como encontro com os outros, compromisso com o mundo e paixão pela evangelização, alimenta a vida do catequista e salva do individualismo, do intimismo, da crise de identidade e da diminuição do fervor. Ninguém é chamado a ser autorreferencial, mas estarmos juntos e olhando para aquele que é o mestre, aprender dele e aprender uns dos outros, da experiência dos outros. Então, o catequista que sabe que a sua salvação, como dizia, ninguém se salva sozinho, mas todos estamos em caminho e aprendendo uns dos outros. E no slide a seguir, a catequese como formação integral. Trata-se de formar catequistas para que sejam capazes de transmitir não só um ensino, mas também uma formação cristã integral. Na catequese não acontece a escolarização, mas a catequese é uma experiência de vida. Na catequese acontece um encontro, o encontro do catequista, dos catequizandos com Deus, o encontro do catequista com os seus catequizandos, o encontro dos catequistas entre eles, é uma experiência do encontro. E neste encontro que deve acontecer esta formação cristã integral, desenvolvendo tarefas de iniciação, educação e, logicamente, ensino, porque também temos que aprender. São necessários catequistas que sejam, ao mesmo tempo, professores, mas, acima de tudo, educadores e, ainda mais, e, sobretudo, testemunhas. Testemunhas, educadores e professores, porque somos chamados a ensinar. Mas, acima de tudo,
sermos testemunhas. E podemos ver aí no diretório de 71, Diretório-Geral da Catequese, ao número 31. O mundo já está cheio de pessoas que falam de palavras. O mundo de hoje mais se aproxima de quem fala com a vida, de quem testemunha aquilo que diz. E, ao slide seguinte, vamos aprofundar este estilo do acompanhamento. Então, quando nós falamos do estilo do acompanhamento, certamente no nosso horizonte vem a experiência de Jesus com os discípulos de Emaús, os vários encontros de Jesus, com Zaqueu, com Mateus, com tantas outras personagens bíblicas, o acompanhamento. Este estilo exige uma disponibilidade humilde para se deixar tocar pelas questões e desafiar pelas situações da vida, com um olhar cheio de compaixão, mas também respeitador da liberdade dos outros. Muito pertinente este ponto. Disponibilidade humilde. Ninguém nem é chamado, nem ninguém deve saber tudo, mas disponibilidade a acolher o diferente e caminhar junto, com aquele olhar cheio de compaixão e respeitar a liberdade do outro, o caminho do outro, até onde chegou o outro, até onde eu chego, respeitar. A novidade a que o catequista é chamado reside na proximidade, no acolhimento incondicional e na gratuidade com que se disponibiliza para caminhar ao lado dos outros, para os escutar e explicar as escrituras. Como já fazia, as referências bíblicas já estão aí. A proximidade. Mas falam os gestos, o estar próximo, o acolher, com todos os outros sentidos de que nós somos dotados. E irmos à frente. E, a seguir, vendo a coerência entre os estilos formativos. São vários os estilos, modalidades diferentes, mas é necessário que haja coerência. Como critério geral, é necessário sublinhar a necessidade desta coerência que estamos a dizer entre a pedagogia global da formação dos catequistas e a pedagogia própria de um processo catequético. A pedagogia própria do catecumenado. A pedagogia própria daquele grupo também que me foi confiado, de irmãos e irmãs que estão em processo, que estão em caminho. Então, esta coerência, não é? Saber calar na realidade aonde estamos inseridos. Seria muito difícil para o catequista improvisar na sua ação um estilo e uma sensibilidade aos quais não tivesse sido iniciado durante a sua formação. Então, mesmo nós que temos a missão de iniciar os outros, de formar os catequistas, há que transmitir uma experiência para que, por sua vez, também os futuros catequistas possam ter por onde partir, a base, o fundamento. Então, é necessário, não é, a experiência que se vai aprendendo, que se vai adquirindo, para poder também ter uma proposta para um caminho também personalizado. E quais são as perspectivas da docilidade, ou melhor, da docibilitas e da autoformação? É necessário que o catequista amadureça a docibilitas, isto é, a disposição de se deixar tocar pela graça, pela vida, pelas pessoas, pelas experiências, numa atitude serena e positiva perante a realidade, para poder aprender. Aprender a aprender.
adocibilitas, quer dizer, estamos numa atitude contínua de aprendizagem. E para isso é necessário saber-se sempre, reconhecer-se sempre discípulo em caminho, em aprendizagem, e deixar-se tocar pela graça, né? Em termos concretos, trata-se de se entender como sujeito sempre em formação e aberto à novidade do espírito, de saber salvaguardar e alimentar a sua própria vida de fé, de acolher o grupo de catequistas como um recurso de aprendizagem, de ter cuidado de se manter atualizado. Teríamos muito por comentar, mas no fim teremos um espaço para podermos juntos também podermos partilhar toda esta riqueza de conteúdo que estamos aqui, não só a transmitir, mas a procurar testemunhar. E estas dinâmicas de workshop em contexto de grupo, como fazer, como propor, como uma prática formativa que a fé se aprende fazendo, na experiência, na dinâmica que vamos vivendo uns com os outros, ou seja, valorizando a experiência, os contributos e as reformulações de cada um com vista a uma aprendizagem transformadora. Precisamos, na verdade, ter este momento de dizer, precisamos aprender, reconhecer que o outro, para mim, tem, o outro, a outra, tem recursos que talvez eu ainda não cheguei lá. Então, saber colocar na mesa comum as riquezas da graça que cada um vai recebendo, não é, do próprio Deus, do próprio Espírito que vai transformando, né? E podemos ver aí essa referência no documento. E quais são as dimensões a ter presente na formação dos catequistas? É necessário, não é, que se aprofunde, não é, que se tenha presente que o catequista é, antes de mais, aquela pessoa que está em contínua formação, como dizíamos antes. Atualmente, esta dimensão é também declinada com o significado de saber estar com, o que sublinha o fato de a identidade pessoal ser sempre uma identidade relacional. Então, saber estar com, não só aprender com, mas saber estar com aqueles, aquelas que me são confiados, aquelas com os quais vivemos a mesma missão, não é? E fortificar esta identidade relacional. A formação estará igualmente atenta à dimensão do conhecimento, que implica uma dupla fidelidade à mensagem e à pessoa no contexto onde vive. Fidelidade a Deus, fidelidade ao homem no contexto atual. Por fim, sendo a catequese um ato comunicativo e educativo, a formação não deve negligenciar a dimensão do saber fazer. Saber estar, saber fazer e aprender com os outros. Então, estas três dimensões a termos presente neste processo de formação dos catequistas. E graças a Deus o documento vai sublinhando muito bem. Sim. Como ser e saber ser com maturidade humana cristã e consciência missionária. Na dimensão do ser, o catequista é formado para se tornar testemunha da fé e guardião da memória de Deus, como vimos bem no início desta nossa formação. A formação ajuda o catequista a reconsiderar a sua própria ação catequética como uma oportunidade de crescimento humano e cristão, e requer um certo acompanhamento. É uma cadeia, né? Uma rede de acompanhamento. Alguém com mais experiência, o pároco, seja quem for, acompanha os catequistas acompanham os seus catequizandos,
Então, é desta dinâmica, desta rede de acompanhamento que se vai transmitindo a fé de geração em geração. É a partir deste nível de interioridade que germina o poder estar com. Trata-se de uma capacidade relacional que se concretiza na disponibilidade para viver as relações humanas e eclesiais de forma fraterna e serena. No outro slide, saber a formação bíblico, teológico e conhecimento do homem e do contexto social. Portanto, estamos já no outro slide, o catequista é também um mestre que ensina a fé. De fato, ele que faz do testemunho a sua primeira virtude, não esquece que é também responsável pela transmissão da fé da igreja, o depósito da fé. Ele tem a responsabilidade de ser fiel a este conteúdo, a este depósito da fé. A assimilação do conteúdo da fé como sabedoria da fé faz-se, antes de mais, através da familiaridade com a Sagrada Escritura e de estudo do Catecismo da Igreja Católica, dos Catecismos da Igreja Particular e dos documentos do Magistério. Então, esta bagagem que vem de toda esta documentação, de todo este patrimônio da nossa Igreja, que se vai atualizando de época em época, para que o catequista seja uma pessoa também com este caráter de um conteúdo que também é fruto de um estudo e de uma experiência dentro da igreja. E o saber fazer na formação pedagógica e metodológica. Vamos passando para outro slide. A formação pedagógica do catequista tende ao amadurecimento nas certas aptidões, entre as quais a capacidade de liberdade interior e gratuidade, de dedicação e coerência para poder ser testemunha credível da fé. Competência da comunicação na narração da fé, como a capacidade de apresentar a história da salvação de uma forma vital para que as pessoas se sintam parte dela. Isto é uma arte mesmo, entrar dentro da história, encarnar a história e ser capaz de transmitir com aquela vida. O amadurecimento de uma mentalidade educativa que implica a disponibilidade para construir relações maduras com as pessoas e a capacidade de orientar a dinâmica de grupo. Então, são todos elementos a ter presente na formação, no saber fazer, um aspecto importante. E ainda mais, nesta formação, a gestão serena das relações educativas na qualidade afetiva. Estamos já no outro slide. A capacidade de preparar um itinerário de fé que consiste em ter em conta as circunstâncias socioculturais, portanto, a inculturação dos itinerários de fé para poder falar às pessoas concretas de hoje. Como educar, o catequista saberá trabalhar em comunhão, procurando o confronto com o grupo de catequistas e outros agentes pastorais. Somos família, somos igreja, não é? Em outros termos, a sinodalidade, né? Este trabalhar com todos, em comunhão, na busca de caminhos comuns. Então, todos estes elementos que são imprescindíveis na formação pedagógica e metodológica. E vamos chegando à conclusão, com estes últimos slides. Ser catequista é seguir uma vocação. O catequista não é um mero executor dos pedidos do pároco. Pelo contrário, ele é o destinatário de um chamamento divino. É Deus quem chama. Olhou para nós, por primeiro, e nos chamou. A cada uma pelo seu nome. Ser catequista significa, portanto, responder sim, com fé e generosidade ao chamamento do Senhor.
na geração de tantos e de todos aqueles que a nossa tradição cristã, os textos bíblicos nos vão conferindo. Como sim de Maria, como sim dos apóstolos, como sim de todos aqueles que disseram sim. Nós também somos chamados a ser estes catequistas por toda a vida. E não me resta que agradecer a participação, a atenção neste espaço de formação